Em fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin fez um discurso dizendo que seu objetivo, ao autorizar a invasão de suas tropas ao território ucraniano, é proteger aqueles que são perseguidos e são vítimas de um genocídio provocado pelo governo ucraniano. E o cara completou dizendo que precisa desnazificar a Ucrânia. Esse tipo de discurso busca fugir da ideia de que ele e seu governo sejam agressores, mas sim que estão ali para proteger os oprimidos. Pouca gente acredita de fato que esse seja o objetivo do cara. Mas que história é essa de desnazificar a Ucrânia? Existem nazistas na Ucrânia? É isso o que o Vogalizando a História de hoje vai te explicar. O comentário de que a Ucrânia, bem como a política do seu país, está cheia de nazistas, ficou mais forte a partir de novembro de 2013, quando teve início o Euromaidan, uma série de protestos que culminou pela derrubada do presidente Viktor Yanukovych, favorável aos russos. O cara veio a cair em fevereiro de 2014. Enquanto muitos viram esse evento como uma revolução, a Rússia viu isso como um golpe de Estado e deu início a um processo de ocupação da Crimeia, que dura até hoje. É nesse momento que uma série de discursos vindos do governo e dos meios de comunicação russo começam a acusar a Ucrânia de estar cheia de nazistas. Só que esse discurso não surgiu de repente, porque apesar de Ucrânia e Rússia partilharem uma história juntos, os caras já se bicaram várias vezes, e durante a Segunda Guerra Mundial, uma série de ucranianos colaboraram com os nazistas durante a invasão da União Soviética. A gente não vai te contar aqui os detalhes sobre a história desses dois países. Isso a gente já fez. Tá nesse vídeo bem aqui e tu podes conferir depois. Mas é importante tu saber que o que simbolizou o nascimento do povo russo e ucraniano foi o Rus de Kiev. E mesmo depois do fim desse Estado eslavo, o povo ucraniano fez parte do Império Russo e também da União Soviética. A Ucrânia não tem barreiras naturais e durante a sua história ela foi invadida várias vezes. E como ela estava no meio do caminho entre a Europa Ocidental e a Rússia, ela se viu como uma barreira para os russos. Quando Napoleão ou os nazistas invadiram a União Soviética, precisaram passar pela Ucrânia primeiro. E esse território não é pequeno não. Atualmente, a Ucrânia é o segundo maior país da Europa, ficando atrás só da Rússia. Então ela serve como uma baita barreira de defesa. Só que ucranianos, apesar de não formarem um Estado soberano, já tinham uma cultura própria e um idioma próprio também. Naquele meio tempo em que o Império Russo acabou e a União Soviética ainda não tinha nascido, grupos ucranianos lutaram pela sua independência, só que não tiveram sucesso. Os caras só conseguiram a formação de um Estado ucraniano em 1991, quando a União Soviética chegou ao fim. Mas esse desejo de separação dos russos já existia em muitas camadas da população há muito tempo, e eventos como o Holodomor só colaboraram para que esse desejo ficasse mais forte. Kiev foi fundada quase 300 anos antes de Moscou. Ela já era um importante centro cultural quando Moscou sequer era uma vila. Por séculos, a cidade teve mais ligações com os poloneses e com os lituanos do que com os russos. Então, um argumento que foi utilizado para justificar essa colaboração dos ucranianos com os nazistas é que eles queriam se desvencilhar da cultura russa. Na época da Segunda Guerra, tanto a Rússia quanto a Ucrânia faziam parte da União Soviética governada pelo Stalin, e muitos ucranianos acreditaram que os nazistas seriam um caminho para conseguir essa separação. Mas claro, também havia aqueles que acreditavam na ideologia nazista e colaboraram para a limpeza étnica que aconteceu na região. Um dos objetivos nazistas na Ucrânia era explorar os recursos da região, que eram muitos, e houve quem colaborasse com esses nazistas baseado em alinhamento ideológico. Um dos piores massacres da guerra aconteceu em Kiev, o massacre de Babi Yar, quando mais de 33 mil judeus foram mortos em 36 horas de fuzilamento. Durante a guerra, foi uma prática soviética abandonar prédios e instalar bombas ali que deveriam explodir semanas depois. Aí o que acontecia? Os nazistas ocupariam esses prédios, usariam para escritórios ou qualquer outra coisa, sem saber que tinham bombas armadas ali. Uma hora essas bombas explodiam e matavam um montão de nazistas. Quando um desses ataques aconteceu, orquestrado pela polícia secreta soviética, os nazistas culparam os judeus. Ordenaram então que eles se dirigissem para um ponto específico da cidade e de lá direcionavam os caras para o barranco de Babi Yar. Lá, os judeus nus eram espancados e fuzilados. A gente vai repetir. Foram 36 horas de fuzilamento e mais de 33 mil mortos. Um dos piores massacres da guerra.
E houve ucranianos que apoiaram esse regime na época. Alguns até ocuparam espaço na administração pública. Até hoje a guerra é um assunto muito doloroso para quem viveu na União Soviética. Quase todo mundo perdeu um parente, um amigo ou algum conhecido nesse período. E na Rússia isso não é diferente, é um assunto muito sensível, tanto que a guerra é conhecida como Grande Guerra Patriótica. E de fato, sem a União Soviética teria sido muito mais difícil combater a máquina de guerra nazista. Se não fosse as vitórias do Exército Vermelho, a gente poderia estar vivendo num mundo completamente diferente hoje. Então o combate ao nazismo ainda desperta muito sentimento nos russos, o que o Vladimir Putin está usando muito bem. O Exército Vermelho é motivo de orgulho nacional, e o que eles combateram é um inimigo mortal. Um dos caras que é considerado um dos maiores heróis da história da Ucrânia é o Stepan Bandera, que foi líder da Organização dos Nacionalistas Ucranianos, um partido de inspirações fascistas que colaborou com os nazistas. Não é segredo que o cara tenha dado a sua colaboração, mas quando ele viu que o seu plano de independência da Ucrânia e separação da União Soviética não iria acontecer, ele se voltou contra os nazistas e foi preso. O cara passou anos num campo de concentração nazista e a sua vida terminou em 1959, quando foi assassinado por um agente da KGB. Até hoje existem manifestações de adoração a esse cara, mas quem defende ele, mas busca fugir da ideologia nazista, diz que o admira pelo seu combate ao Stalin e que ele não compactuava com a ideologia nazista. Só viu nos caras uma oportunidade. Durante as manifestações do Euromaidan, bandeiras do Bandeira estavam entre os manifestantes, o que foi visto pela Rússia como um aceno ao nazismo. O Euromaidan também deu força para outros movimentos de extrema-direita, como o Pravý Sektor, ou Setor Direito, que atualmente é um partido político e teve seu início durante os protestos que começaram em 2013. Apesar do seu nome fazer referência à direita, os criadores do grupo dizem que o seu nome é porque, durante os protestos, o grupo ocupou o setor direito da praça, evitando os avanços da polícia. Em maio de 2014, houve um enfrentamento entre pró-russos e pró-ucranianos ligados ao Pravý Sektor, na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. O combate se estendeu até um prédio conhecido como Casa do Sindicato e coquetéis Molotov foram utilizados para dar início a um incêndio. 42 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas. Outro partido com ideias nacionalistas de extrema-direita é o Svoboda, mas provavelmente o grupo ultranacionalista mais famoso da Ucrânia é o Batalhão Azov. Ele surgiu em 2014, depois da ocupação da Crimeia, quando teve início uma guerra civil no leste da Ucrânia, causada por separatistas na região do Donbass. Como o exército ucraniano não teria força para combater os separatistas sozinho, precisou apelar para a ajuda de grupos paramilitares montados por voluntários. Um desses grupos originou-se de uma torcida organizada de um time de futebol, era muito bem organizado e ajudou o exército ucraniano nessa guerra civil. É aí que nasceu o Batalhão Azov. Entre os membros desse grupo estão homens ligados a movimentos de supremacia branca. E em 2015, um porta-voz disse que entre 10% e 20% dos seus membros são nazistas, embora o grupo como um todo não seja. A cada 10, 2 nazistas? É bastante, cara. Tem 10, cara, 2 é nazista. Que? Não. Isso é bem controverso, até porque a logo dos caras se assemelha muito a um outro símbolo nazista. E são várias as acusações de que o grupo tem violado direitos humanos e cometido crimes de guerra, como estupros, saques e perseguição de minorias. Alguns membros do grupo alegam que não são nazistas, são nacionalistas, embora tenha ali dentro o pensamento, em muitos deles, de que o Holocausto nunca aconteceu, mesmo tendo acontecido massacres a judeus dentro da Ucrânia. O Batalhão Azov foi formado por voluntários ucranianos, mas com o passar do tempo foram recebendo apoiadores do mundo inteiro. Não é incomum que aliados ao grupo digam que não tem qualquer ideologia política e só estão atuando ali baseado em quanto dinheiro eles conseguem com os seus serviços. Muito semelhante à prática de combatentes mercenários. Tanto faz o lado que se lute, desde que a grana seja alta. Além disso, o grupo promove um eficiente treinamento e tem uma máquina de propaganda funcionando dentro e fora da Ucrânia. Seu líder é Andriy Beletsky, que em 2010 disse que o objetivo do grupo era liderar a raça branca em uma cruzada final contra as raças inferiores liderada pelos semitas. Sinistro.
Entre 2014 e 2019, o cara ocupou um espaço no parlamento ucraniano e ficou famoso por promover a pureza racial. O cara é conhecido também como Führer branco. Entre seus apoiadores está também Ihor Kolomoisky, um oligarca ucraniano que está entre os homens mais ricos do mundo. Além de financiar o grupo, o cara tem ligações com a rede de televisão que produziu a série O Servo do Povo, uma série em que um professor, depois de fazer um discurso político, é eleito presidente. E o principal ator dessa série é o atual presidente do país, Volodymyr Zelensky. Olha aí a arte imitando a vida. Há quem diga que o Zelensky é uma marionete do Kolomoisky. Em 2014, ano de criação do grupo, o presidente Petro Poroshenko disse que eles eram os melhores guerreiros ucranianos e eles foram integrados à Guarda Nacional, ligados também ao Ministério de Assuntos Interiores. O Batalhão Azov já lançou uma patrulha de rua que tinha como objetivo manter a ordem em Kiev, mas acabou atacando comunidades ciganas e membros da comunidade LGBTQIA+. Até de terrorista o grupo já foi chamado. Recentemente, a Guarda Nacional Ucraniana, que conta com o apoio do Batalhão Azov, postou um vídeo em que as balas a serem utilizadas no combate estavam sendo molhadas em banha de porco. Isso porque combates acontecerão entre eles e tropas chechenas, que são aliadas da Rússia. E os chechenos são muçulmanos, que pela religião não podem consumir carne de porco. No vídeo, o soldado diz que no país dele, os muçulmanos não vão para o céu. Apesar de serem aliados, o Batalhão Azov causa muitos problemas para o governo ucraniano. Uma imagem de soldados com a bandeira do Batalhão Azov entre uma bandeira nazista e uma bandeira da OTAN já correu o mundo. Isso sem falar em uma outra imagem que o soldado ucraniano aparece com um sol negro no seu uniforme. Um símbolo que já foi utilizado pela cultura nórdica e celta, mas que foi apropriado pelos nazistas e faz parte da insígnia do Batalhão Azov. O crescimento de grupos neonazistas na Ucrânia é verdadeiro, mas isso não é exclusividade de lá e nem classifica o país como nazista. O discurso do Putin e os atos de membros de grupos com ideologias nazistas reforçam a ideia de que há infiltrados dentro do governo ucraniano, mas isso não é verdade. Os partidos políticos que abrigam essa ideologia não se saem bem nas eleições e, apesar de já terem tido até candidatos à presidência, não conseguiram mais do que 5% dos votos nas eleições nacionais. Claro que o poder não está só dentro do espectro político, porque mesmo sem ocupar cadeiras no parlamento, gente bem importante tem conseguido alavancar o crescimento desses grupos. Há quem diga que o próprio Zelensky é um nazista, mas o cara vem de uma família judia e tem familiares que combateram os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O cara foi eleito com um discurso de combate à corrupção. E corrupção é bem comum dentro da política ucraniana. Vários escândalos já aconteceram por lá. Também é comum o discurso de combate aos partidos de esquerda, principalmente aqueles que apoiam os movimentos separatistas, tanto que em 2015 alguns partidos foram banidos. Essa guerra não é popular dentro da Rússia, e mesmo lá não é um consenso que todos acreditem que a Ucrânia está repleta de nazistas. Muitos russos têm parentes vivendo na Ucrânia, ou pelo menos pessoas conhecidas. As duas capitais não ficam muito longe uma da outra. A distância é de mais ou menos 860 quilômetros, praticamente a mesma distância entre Curitiba e o Rio de Janeiro. Putin precisava justificar o seu ataque e criou uma fantasia de que a Ucrânia estava sendo governada por nazistas, o que não é verdade, embora o crescimento do nazismo na Ucrânia seja algo bem sério. Toda terça e quinta-feira o Vogalizando a História tá lançando um vídeo para vocês aqui no YouTube, cara. E caso tu já conheça o nosso trabalho, poderias curtir nosso vídeo e compartilhar ele com as pessoas também. Se tu não conhece, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tu pode aproveitar também para procurar a gente ali no Instagram. Segue o nosso perfil, que tem postagem de história todos os dias. Caso tu goste de podcast, a gente também tem um bem maneiro. Procura ali no teu agregador preferido, que a gente vai estar lá. Toda semana a gente tá comentando notícias, respondendo comentários, tirando dúvidas e também lendo e-mails. Caso tu queira apoiar o nosso projeto financeiramente, pode fazer uma doação de qualquer valor através do nosso Pix ou do PayPal. A chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Mas se tu quiser nos ajudar todos os meses, é só procurar a gente ali no PicPay e assinar o plano que cabe melhor no teu orçamento. Muito obrigado. Um beijo e vamos se amar.